Agora ao Rio de Janeiro, palco dessa final, com a reportagem da Rádio Bandeirantes, já presente em terras fluminenses, se preparando para o jogo de amanhã. Já dou aqui o meu bom dia, as boas-vindas primeiro ao Luiz Fabiani, que estará na transmissão, coladinho no elenco do Corinthians. Bom dia, Fabiani. Oi, Thaís, bom dia para você, para toda a audiência da Rádio Bandeirantes. O clima no Rio de Janeiro já totalmente voltado para a final da Copa do Brasil. E não podia ser diferente, porque os corintianos terão 4 mil ingressos no Maracanã. Mas a expectativa interna do clube nos bastidores é de 15 mil alvinegros em terras fluminenses, mesmo que a imensa maior parte não consiga acessar o estádio. O clube, inclusive, comunicou oficialmente que as entradas estão todas esgotadas ao reconhecimento facial, portanto, o cambismo ao lado do Maracanã não será suficiente para conseguir adentrar as arquibancadas. Inclusive, alguns ingressos sendo revendidos em formato de golpe por até R$4 mil. Então, o torcedor visitante que não tiver ingresso, a recomendação é não venha ao Rio de Janeiro, porque aqui não vai ter como acessar o estádio. O Corinthians vem hoje aqui para o Rio de Janeiro, termina a preparação, o último treino no CT, e a expectativa é que venha toda a delegação, todos os 30 jogadores que compõem o elenco profissional, para, em caso de título, levantar a 4ª taça aqui no Rio de Janeiro. Mas para isso, o Corinthians precisa vencer e tem pelo seu lado um adversário que vive bom momento e que conseguiu arrancar um empate na Neoquímica Arena, né, Miliose? É isso, Fabiane. Tudo bem, Thaís? Bom dia. Abraço para você e para todo mundo ligado aqui no Jornal Gente. O Vasco tem uma expectativa muito grande, né, Thaís, para essa partida. Não à toa, já esgotou também seus ingressos como mandante. São cerca de 70 mil torcedores esperados para essa decisão no Maracanã. O Vasco não joga uma final de campeonato nacional há 14 anos, então a mobilização é muito grande. No Rio de Janeiro você já vê os vascaínos vestindo sua camisa de forma orgulhosa, algo que não acontecia há muito tempo, né, já que a fase do Vasco não é boa nos últimos anos. A expectativa para a final é muito grande. O Vasco, inclusive, fez uma mobilização interessante, deu ingressos para todos os funcionários, é roupeiro, é faxineira, todos eles presentes, ganharam camisa oficial para torcer, porque realmente é um evento. Há muito tempo que o Vasco não chega a uma decisão e o primeiro resultado, de certa forma, ajudou, né, Thaís? O 0-0 em Itaquera foi mais legal para o Fernando Diniz, para o técnico do Vasco, do que para o Dorival Júnior. Então, de certa forma, basta para o Vasco ganhar em casa para conquistar essa taça tão esperada, que seria a segunda da história do Cruz Maltino na Copa do Brasil, Thaís. Até porque, né, Miliose, foi um jogo tão horroroso, o jogo de aqui na Arena Corinthians de quarta-feira, o Corinthians e Vasco 0-0, foi uma decepção. Eu queria ouvir o Luiz Fabiani agora, porque é o seguinte: ô Fabiani, eu fui nos 2 últimos jogos do Corinthians na Copa do Brasil. Corinthians e Cruzeiro, uma delícia aquele jogo. Corinthians perdeu, ganhou nos pênaltis? Sim, mas primeiro, se classificou para a final. E segundo, mostrou uma raça em campo, olha, que fazia tempo que eu não via. A torcida toda saiu feliz da vida, com as duas coisas, com a classificação, mas também com o time ali dando sangue, sabe? E aí, na primeira final agora de quarta-noite contra o Vasco, parece que deu pane. Parece que deu pane no time. Eu estava ali na arquibancada acompanhando o jogo, 10 primeiros minutos a torcida empurrando. Sabe quando vai perdendo ali a energia? Um olhava para o outro, falava, o que está acontecendo aqui? Cadê o jogo? E todo mundo saiu meio desanimado. E olha, 0-0 não é um resultado bom, mas também não é um resultado horrível. Está aberto. Só que jogou um balde de água fria. Qual é que foi, na sua visão, você que cobre o Corinthians aqui pela Rádio Bandeirantes, a diferença entre o Corinthians na semifinal com o Cruzeiro e o Corinthians da final com o Vasco? Thaís, eu tive um sentimento muito claro do campo de jogo, que o Corinthians ficou assustado com a possibilidade de perder para o Vasco, e o Vasco também se assustou quando se deparou com a possibilidade de ganhar do Corinthians na Neoquímica Arena. E o que muda é exatamente a posição do Corinthians nos 2 jogos. Quando o Corinthians encara o Cruzeiro, não era só um confronto entre 2 grandes equipes do futebol brasileiro. Era o 3º colocado do campeonato contra o 13º. Portanto, o Corinthians não era o favorito, era o azarão. Isso a gente sabe, historicamente no Corinthians acaba funcionando. O clube acaba rendendo mais quando entra na condição de azarão. Contra o Vasco essa posição foi diferente, mas o que pode servir de alento ao corintiano, que espera uma atuação melhor amanhã, é que o retrospecto fora de casa nessa Copa do Brasil é extremamente positivo. O Corinthians venceu fora de seus domínios Novo Horizontino, Palmeiras, Atlético Paranaense e Cruzeiro. 4 jogos, 4 vitórias, não tomou sequer um gol.
E é isso que o Corinthians precisa amanhã para tentar se garantir campeão, seja no tempo normal, seja nos pênaltis, porque aí Hugo Souza se torna mais uma vez a grande esperança do corintiano. Então deixa eu perguntar para o Bruno Migliozzi, que amanhã estará cobrindo o Vasco no Maracanã. Maracanã lotado. Como é legal uma final no Maracanã, né? Aliás, alô Comembol, né? Que foi fazer aquele Flamengo e Palmeiras em Lima, no Peru, sendo que a gente tem tanto estádio legal aqui, o mais emblemático de todos, que é o estádio do Maracanã. Eu ouvi muita gente dizer, Migliozzi, que o Fernando Diniz deu um nó tático no time do Corinthians nessa final, no primeiro jogo da final. O que aconteceu? Como é que o Vasco conseguiu segurar o 0-0 e como é que o Corinthians pode quebrar esse padrão que foi colocado pelo Vasco no primeiro jogo? Olha, Thaís, é verdade. O Fernando Diniz é um cara que consegue motivar muito bem os atletas, né? E parece que na Copa do Brasil o Vasco foi outro time, não só contra o Corinthians, mas contra outras equipes também. Passou por Botafogo, por Fluminense, com muita força, né? Um time que no Brasileiro foi muito mal, chegou a ficar em 9 jogos com 8 derrotas, né? Uma sequência vexatória no Brasileirão. E na Copa do Brasil chegou em Itaquera e jogou leve, né? Acho que o grande trunfo do Diniz foi ter pressionado muito bem a saída de bola do Corinthians, né? Os jogadores do Vasco são muito rápidos. A gente pode questionar a qualidade, não tem o Memphis Depay lá na frente, não tem o Yuri Alberto como grande goleador, mas tem jogadores jovens e rápidos que correm muito, e acho que o Dorival acabou tendo problemas para lidar com esses jogadores, e principalmente com o Felipe Coutinho, né, o camisa 10 do Vasco, um jogador de muita qualidade, que o Diniz soube usar muito bem para levar problemas à defesa do Corinthians. Mas tá aí, só para mencionar, o Fabiano falou sobre os pênaltis, e é uma possibilidade real, né, no Maracanã, o 0-0 leva a decisão para as penalidades, e também tem um trunfo muito forte no Vasco da Gama, importante a gente lembrar, o Léo Jardim, porque o Vasco passou nos pênaltis em 3 oportunidades na Copa do Brasil. Já foram 3 disputas nessa Copa do Brasil e o Léo Jardim foi herói em todas. Nas últimas 6 disputas de pênaltis do Vasco com o Léo Jardim, venceu todas. Então, realmente, não é barbada, não. O corintiano confia bastante no Hugo, mas tem outro grande goleiro do outro lado. E como você falou, Thaís, o palco não poderia ser melhor, o Maracanã abarrotado para essa grande final amanhã. Ô Fabiane, temperatura no Rio agora, calor, céu azul, fala para quem tá indo agora. Eu conheço um monte de corintiano que tá indo pro Rio de Janeiro. Alguns com ingresso e outros que vão tentar a sorte. Batendo na mesa aqui para que dê tudo certo para eles. Como é que tá a temperatura aí, o clima na capital fluminense? Agora, nublado por volta de 25 graus. Então, assim, tá quente e não tá aquele sol, não vai dar pro corintiano pegar aquela praia. Aliás, a Gaviões da Fiel, até a principal organizada do Corinthians, soltou um comunicado dizendo: nós vamos invadir a sua praia, que era o lema da invasão de 1976, quando o Corinthians encarou o Fluminense no Maracanã e colocou 70 mil torcedores no setor visitante. Quanto ao outro tipo de clima, que seria o ânimo do público por aqui, 100% voltado para a Copa do Brasil, até porque é o último jogo do calendário do futebol brasileiro. E esse ano não vai ter uma pausa muito grande. Corinthians e Vasco jogam dia 21, amanhã, e retornam já no dia 11 pelos estaduais. Então o torcedor que fica com saudade, fica muito tempo sem ver seu clube do coração, nesse ano a coisa vai ser um pouquinho diferente, Thaís. Até porque o calendário do ano que vem é apertadíssimo com a Copa do Mundo, né? É uma Copa mais longa, quase 2 meses de duração. Então, o CBF puxou o brasileiro, as federações estaduais encurtaram os regionais agora para o comecinho do ano. Não vai dar para sentir aquela falta do futebol no começo de 2026, né, Fabiane? Exatamente. E o Campeonato Brasileiro também começa mais cedo do que o esperado. A gente vai ter o Campeonato Paulista no dia 11 de janeiro e o Brasileiro no dia 28 de janeiro. Portanto, quase nenhum período de recuperação. Os clubes costumam ter 20 dias de pré-temporada só para deixar os jogadores bem fisicamente. Nesse ano eles vão ter 20 dias de férias e 4, 5 de pré-temporada, em específico o Corinthians e o Vasco. Então a gente pode imaginar um campeonato estadual em seu início com muitas reservas, muitos jovens e carga máxima só no Brasileiro no final de janeiro mesmo. Boa, final então amanhã, 6 da tarde, claro, transmissão da Rádio Bandeirantes, presente no estádio do Maracanã, com o Pedro Martelli na nossa cabine, o Luiz Fabiani e o Bruno Migliozzi no campo, contando tudo para você dessa final histórica entre Corinthians e Vasco e que vai ser decidida amanhã, pau a pau, porque o primeiro jogo foi 0-0. Meninos, bom trabalho, bom Rio de Janeiro para vocês, aproveitem o dia de hoje, porque amanhã o bicho vai pegar. Obrigado, Thaís. Fica o convite a toda a audiência da Bandeirantes para acompanhar nossas entradas, que a qualquer momento a gente retorna com mais informações dessa grande final. Queria saber seu palpite. Corinthians vence no tempo normal, vai dar Vasco, pênaltis, o que você acha? Você é louco? 2-0 Corinthians no tempo normal, levantamos a taça e fechamos o ano felizes. Lembrando que já ganhamos o Paulista
E aí agora com essa possibilidade da Copa do Brasil, se a gente olhar aqui os nossos principais rivais, sem dar nome, não vou citar, mas a gente até que tá bem, hein? Para um ano em que o Corinthians parecia que não ia conseguir nada, acho que tá se saindo razoavelmente bem. Então vai Corinthians, 2-0 amanhã é o meu palpite e o de vocês, hein? Olha, Thaís, eu vou jogar essa responsabilidade do desempate pro Miliose. Eu tô achando que vai dar pênaltis. Para. E aí, tem dois grandes goleiros, lado a lado. Não tenho mais idade para pênalti. Olha, meus amigos, acho que o Corinthians leva, viu? O Corinthians vai levar no tempo normal, vence por 1-0 no estádio do Maracanã. É meu palpite, viu, Thaís? Perfeito, pode ser 0,5-0, tá valendo. Gente, bom trabalho, hein? Obrigado, Thaís. Voltamos a qualquer momento.